E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula se encontra sob a influência de uma força F em função da posição x, dada por menos kx mais kx ao cubo sobre beta ao quadrado, onde k e beta são constantes e k é positivo. Determine a energia potencial U da partícula em função da posição x e discuta o movimento. O que ocorre quando a energia mecânica da partícula, representada por E, é igual a 1/4 vezes k vezes beta ao quadrado? Para resolver o exercício, vamos começar indo em busca da energia potencial U. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão, conforme vimos em vídeos anteriores. A força F é o negativo da derivada da energia potencial em relação à posição x. Sendo assim, eu posso escrever du igual a menos F em função de x dx. Consequentemente, du é igual o negativo da força F. Fazendo a distributiva, você vai encontrar kx menos k x elevado ao cubo sobre beta ao quadrado, tudo isso dx. Muito bem? A partir daqui, eu vou integrar ambos os membros da igualdade. A integral em du nos fornece a energia potencial U e isso é igual. Agora nós temos a integral de kx em relação a x. Pela regra do expoente, e lembrando que k é uma constante, nós vamos obter k x ao quadrado sobre 2, menos a integral de kx ao cubo sobre beta ao quadrado em relação a x. Beta também é uma constante. Consequentemente, pela regra do expoente, você vai encontrar 1/4 multiplicando k vezes x à quarta sobre beta ao quadrado. E com isso, a gente obtém a energia potencial U da partícula em questão ao longo de seu movimento unidimensional sobre o eixo x. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Para analisarmos o movimento da partícula nas mais variadas condições, é necessário fazer um esboço do gráfico da energia potencial U em função da posição. Para fazer esse esboço com certo rigor, vamos analisar detalhadamente a expressão aqui obtida. Perceba inicialmente o seguinte: U em função de x representa uma função par, pois os expoentes que acompanham a posição x são expoentes pares. Consequentemente, como primeira característica, eu posso escrever que U em função de x é uma função par, ou seja, U na posição x é igual a U em menos x. Logo, o gráfico da energia potencial U é simétrico em relação ao eixo vertical. Essa característica facilita e muito o esboço do gráfico em questão. Vamos agora em busca das raízes de U em função de x. Ou seja, eu vou em busca dos valores de x que anulam U. Então vamos lá. Eu vou assumir que U de x é igual a 0. Logo, kx ao quadrado sobre 2 menos 1/4 vezes kx à quarta sobre beta ao quadrado é igual a 0. Logo, este termo é igual a este termo. Bom, analisando a igualdade, vemos que x igual a 0 representa uma posição na qual U se anula. Então vamos deixar o resultado em destaque. A partir daqui, eu posso simplificar k, eu posso simplificar x ao quadrado e, portanto, aqui do lado direito eu vou obter x². Muito bem.
Posso simplificar o número 2 com o número 4, obtendo 2 do lado direito. Sendo assim, 1 é igual a x elevado ao quadrado sobre 2 beta ao quadrado. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 2 beta ao quadrado, logo x é igual a mais ou menos beta raiz quadrada de 2. Muito bem? Bom, vamos ilustrar essas posições no gráfico ao lado. Então, x igual a 0 anula u. E x igual a mais ou menos beta vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4, então eu vou colocar mais ou menos aqui. Então aqui nós temos beta raiz de 2 e do lado de lá menos beta raiz de 2. E x igual a 0. Muito bem? Vamos agora fazer mais uma análise para nos auxiliar no esboço desse gráfico. Perceba o seguinte, analisando u em função de x. Terceira etapa. Vamos admitir que a posição da partícula seja pequena, esteja próxima da origem O. Nesta situação, imaginando que x seja um número pequeno elevado à quarta potência se torna desprezível em comparação com este termo, no qual x está elevado apenas ao quadrado. Então, para x pequeno próximo da origem O, nesse meu esboço, eu posso desprezar este termo e admitir que, para x pequeno, u em função de x é aproximadamente igual a kx ao quadrado sobre 2. Portanto, perto da origem, nós temos um comportamento parabólico. Muito bem? Perceba que x igual a 0 já representa um ponto crítico com essa análise. Muito bem? Bom, vou admitir agora que x é suficientemente grande. Então, vamos lá. Aqui fica mais claro ainda que, se x é grande, essa parcela que está com x elevado à quarta potência vai dominar em relação à primeira. Então, eu vou assumir que u de x é aproximadamente igual a menos 1/4, que multiplica kx à quarta sobre beta ao quadrado. Portanto, para x distante de x igual a 0 da origem O, u em função de x é menor do que 0, passa a ser negativo, e à medida que x aumenta, u vai se tornando cada vez mais negativo. Portanto, distante da origem O, o gráfico deve ter esse aspecto. Ele cai para valores de u negativos. Enquanto que, próximo da origem O, próximo de x igual a 0, nós temos um comportamento parabólico. U é maior do que 0 e crescente. Compondo essas duas análises, já dá para ter uma ideia do gráfico em questão. Mesmo assim, vamos para a quarta etapa. Vamos obter agora os pontos críticos de u em função de x. Então vamos lá. Quarta etapa. Para obter os pontos críticos, eu vou pegar e calcular a derivada de primeira ordem da energia potencial U em relação à posição x. Esse cálculo já está feito no quadro. A derivada de U em relação à posição x é igual ao negativo da força. E o negativo da força aqui se encontra. Então vamos lá. Nós temos kx menos k x ao cubo sobre beta ao quadrado. Perceba agora o seguinte, igualando a primeira derivada a 0, em busca dos pontos críticos, das posições de equilíbrio, você nota, como era de se esperar, como eu disse há pouco, que x igual a 0 representa um ponto crítico. Observe que x igual a 0 satisfaz essa igualdade. Logo,
x igual a zero, além de anular a energia potencial U, representa um ponto crítico, ao que tudo indica um mínimo local pela análise anterior. Bom, a partir daqui eu posso simplificar x com esse x ao cubo, ele fica x ao quadrado, posso simplificar k com k, e com isso a gente obtém 1 igual, vamos lá, 1 é igual a x ao quadrado sobre beta ao quadrado. Continuando aqui embaixo, vemos que x ao quadrado é igual a beta ao quadrado, logo x é igual a mais ou menos beta. Muito bem. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Então agora vamos ilustrar os pontos críticos no gráfico. Perceba o seguinte, beta raiz de 2 é 1,4 beta. Se x igual a beta ou x igual a menos beta representam aí pontos críticos, esse ponto, colocando aqui aproximadamente, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então x igual a beta, fazer uma linha pontilhada. E agora eu vou colocar do lado esquerdo, lembre-se que a função é par, x igual a menos beta. Unindo todas essas análises, você pode comprovar junto comigo que o esboço desse gráfico tem aproximadamente essa cara. Perto da posição x igual a zero, prevalece o comportamento kx ao quadrado sobre 2, em que x igual a zero anula a energia potencial U, além de ser um ponto de equilíbrio, um ponto crítico. Então nós temos esse esboço aproximadamente. Se x for suficientemente grande, a energia potencial U vai se tornar negativa e à medida que x aumenta, ela vai ficando cada vez mais negativa. O valor numérico aumenta acompanhado do sinal negativo. Portanto, após esse crescimento, nós temos a energia potencial diminuindo, passando por menos beta raiz de 2 e mais beta raiz de 2, posições em que U é igual a zero. Aliado ao fato de que mais ou menos beta representam posições de equilíbrio. Portanto, unindo essas informações, nós só podemos esperar esse comportamento gráfico. Muito bem. Observe o esboço em questão e todo o cálculo efetuado anteriormente. Muito bem. Vamos agora analisar o movimento da partícula ao longo de seu movimento unidimensional sobre o eixo X para várias situações. Eu vou começar admitindo que a energia mecânica da partícula é bem elevada. Então vamos lá. Eu vou admitir que a energia mecânica da partícula, além de se conservar, é dada por esse valor. Então eu vou admitir que ela vale E1. Observe atentamente o quadro. Conforme vimos anteriormente, a energia cinética da partícula é dada pela energia mecânica menos a energia potencial. Assumindo que a energia mecânica se conserva e é igual a E1, vemos nesta situação específica que a energia cinética da partícula é sempre maior do que zero, já que E é maior do que U para qualquer posição x. Sendo assim, o movimento da partícula é ilimitado sobre o eixo x. Muito bem? Vamos agora admitir que a energia da partícula, a energia mecânica, se conserva e é igual a E2, conforme eu ilustro no quadro. Se a energia mecânica da partícula é igual a E2,
vemos que a energia cinética se anula nas posições em que E se iguala a U, ou seja, a partícula se encontra em repouso nas posições mais ou menos beta. Como essas posições representam posições de equilíbrio instável, tudo pode acontecer. Tudo depende da perturbação inicial que a partícula sofre. Portanto, por exemplo, se a partícula estiver na posição x igual a beta, posição de equilíbrio instável, e sofre, digamos, uma perturbação que a empurra para a direita, para uma posição maior que beta, ela vai cada vez mais, a partir daí, se afastar da posição de equilíbrio. Ela vai se mover da posição x igual a beta até x igual a mais infinito. O mesmo raciocínio se aplica para a posição de equilíbrio instável, x igual a menos beta. Muito bem? Vamos admitir agora que a energia mecânica da partícula, além de ser constante, é igual a E3. Então vamos lá. Vamos assumir que a energia mecânica da partícula é constante igual a E3. Nesta situação, a primeira possibilidade é a seguinte: a partícula pode estar se movendo entre as posições de retorno, representadas aqui por mim, por menos x3 e mais x3. Nesta situação, o movimento da partícula é limitado e oscilatório entre tais posições, pois nelas a energia mecânica se iguala à energia potencial. Consequentemente, a energia cinética da partícula se anula, representando o fato de que a partícula inverte o sentido do movimento em tais posições, adquirindo energia cinética máxima na posição de equilíbrio estável, x igual a zero. Muito bem? Nós podemos ainda ter a seguinte situação: se a partícula estiver nessa posição, que eu vou representar aqui por... Deixa eu só acertar aqui o espacinho no quadro. Aqui nós temos menos beta raiz de 2. Vamos admitir que seja menos x3'. Se a partícula estiver nessa posição, ou seja, em repouso, já que nela a energia mecânica se iguala à energia potencial, a partícula pode se mover a partir do repouso dessa posição até x igual a menos infinito, conforme o gráfico ilustra. Bom, nós temos também raciocínio análogo do lado direito. Então vamos lá. Aqui nós temos a posição mais x3'. Pelo mesmo raciocínio, nessa posição a partícula se encontra em repouso, pois E é igual a U nessa posição, e estando nela, a partícula pode se mover da posição x3' até a posição x igual a mais infinito, conforme ilustrado no gráfico. Vamos admitir agora que a energia mecânica da partícula é constante e igual a E4, que é igual a zero. A energia mecânica, ela coincide com o eixo x, ela é nula. Nesta situação, a primeira possibilidade é a seguinte: a partícula vai permanecer em repouso para qualquer instante t na posição x igual a zero. Ou a partícula pode estar na posição x igual a beta raiz de 2 e a partir daí se mover dessa posição até x igual a mais infinito, conforme ilustrado. Ou a partícula pode estar na posição x igual a menos beta raiz de 2 em repouso, assim como na posição beta raiz de 2, e a partir daqui se mover em direção à posição x igual a menos infinito, conforme ilustrado no gráfico. Muito bem? Por fim, eu vou admitir que a energia mecânica da partícula, além de ser constante, é igual a E5. Observe o gráfico atentamente. Bom, para economizar espaço, eu vou admitir que a posição sobre o eixo x é a posição x5 e aqui nós temos a posição menos x5. O raciocínio é análogo
quando a energia mecânica da partícula é representada por E4. Nesta situação, a partícula pode se mover da posição x5, onde ela estava inicialmente em repouso, já que E é igual a U nessa posição, até a posição x igual a mais infinito. E da mesma forma, ela pode sair do repouso da posição menos x5, eu reforço, situação em que E é igual a 1, e se mover até a posição x, até x igual a menos infinito, conforme o gráfico ilustra. Muito bem? Observe mais uma vez o cálculo realizado, toda a análise da função U de x realizada, o esboço do gráfico, os valores de energia mecânica que eu assumi aqui nessa análise. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês que quando a energia mecânica da partícula é igual a 1/4 vezes K vezes beta ao quadrado, essa energia é justamente a energia E2 cuja análise já foi realizada. Então vamos comprovar apenas este fato para finalizar o exercício. Então vamos lá. Quando E é igual a 1/4 vezes K vezes beta ao quadrado, ou seja, quando E é igual a E2, vou demonstrar esse fato aqui, a posição da partícula pode ser x igual a beta ou x igual a menos beta. Então vamos lá, vamos substituir x por mais ou menos beta em U de x. Ao fazer isso, você vai encontrar o resultado ilustrado no quadro. Então vamos lá. Eu tenho K sobre 2 vezes, se x é mais ou menos beta, nós vamos obter K sobre 2 beta ao quadrado, menos 1/4 vezes K vezes beta à quarta, pelo mesmo raciocínio. Muito bem, sobre beta ao quadrado. Logo, a energia U na posição x igual a mais ou menos beta é igual a meio vezes K vezes beta ao quadrado menos, observe, 1/4 vezes K vezes beta ao quadrado. Consequentemente, como era de se esperar, na posição x igual a mais ou menos beta, a energia potencial da partícula corresponde à energia mecânica E, dada por 1/4 vezes K vezes beta ao quadrado, cuja análise já foi realizada no quadro. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.